Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedir aos benfeitores da casa que possam nos assistir sempre, nos tornando mais sensíveis, para que possamos absorver e praticar o conteúdo daquilo que aprendemos nessa noite. Do capítulo 17, Sede perfeitos, instruções dos Espíritos. O dever, item 7. O dever é obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração fielmente observado eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ser ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Esse item do capítulo 17, Sede perfeitos, que trata do dever, é uma das partes mais belas do Evangelho. É quase tão bonito quanto a parte que fala do homem de bem. É de uma profundidade tamanha que talvez aqui no nosso estágio evolutivo a gente ainda não consiga adentrar, penetrar
no significado mais essencial do que Lázaro quis nos dizer. O dever está diretamente ligado à caridade, ao amor, à fraternidade, à solidariedade, às leis morais que a gente deve seguir, né? E muito mais ligado ainda à nossa consciência, porque ao exercitá-lo, ao praticá-lo, nós temos exatamente a consciência do nosso nível de evolução. Para que a gente possa desempenhar o dever, como diz o texto, é preciso muitas vezes de uma renúncia muito grande daquilo que trazemos dentro de nós e que muitas vezes nos move no dia a dia. É preciso que a gente supere as nossas tendências ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, né? A necessidade de mostrar ao outro, de uma forma ou de outra, que podemos ser melhores do que as outras pessoas, né? Que não deixa de ser o orgulho e a vaidade juntos, sendo exercitados ao mesmo tempo. É preciso que a gente se liberte, que a gente passe por cima dessas nossas mazelas morais, porque o texto fala do dever, principalmente do dever moral, aquele que você exerce e não tem espectadores, que você exerce diretamente no seu espírito, é aquele que te refreia e que te coloca no rumo que você tem que seguir. Para que isso aconteça, eu tenho que sair de mim, eu necessito abrir o meu coração, a minha percepção, a minha sensibilidade, para entender o porquê da situação que me obriga muitas vezes a abdicar de mim mesmo. E o que é essa abdicação de si próprio, se não um gesto de amor, de doação? Será que todos nós que aqui estamos, aqui nesse momento, ou encarnados no planeta, cumprindo bem ou mal as nossas provas, aquilo que escolhemos para cumprir, será que nós já temos essa percepção tão ampliada para compreender por que o dever muitas vezes nos obriga a sairmos de nós para buscar o outro? Como o dever sendo praticado dessa forma, o que ele quer nos dizer? Ao exercitá-lo, o que a gente retira daí? Que é necessário a gente aprender a amar desinteressadamente, que é preciso que a gente ame na acepção total da palavra. É preciso que a gente aprenda a amar sem posse, sem a palavra meu, minha, seu. Nós estamos aqui emprestados por uma experiência. Se nós convivemos, é porque o outro é o nosso parâmetro para a nossa evolução. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos da convivência, nós precisamos das relações interpessoais, sociais, familiares, né? Fraternas, ou até as não fraternas, para que a gente se possa posicionar na vida, para que a gente possa avaliar o grau que nós já alcançamos de desprendimento. Só verdadeiramente quem ama pode desprender-se de si, buscar a necessidade do outro, para acolhê-lo, para poder, de alguma forma, até muitas vezes com um gesto e um sorriso, auxiliá-lo. Auxiliando o irmão, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. A dor nos nivela. Nós fomos criados, enquanto espíritos, simples e ignorantes. E Deus planejou para nós um
tempo, uma caminhada para que pudéssemos, ao exercitar as nossas encarnações, os nossos deveres, a gente pudesse chegar à perfeição. É de nossa responsabilidade enquanto humanidade não nos perdermos disso. Isso nos dá alento e forças para que a gente continue firme a cada amanhecer, esquecendo nossos erros e pedindo força a Deus para que não erremos novamente e toquemos nossa vida para frente. O que acontece muito hoje na nossa sociedade, a tecnologia evolui vertiginosamente, mas o sentimento parou. As relações interpessoais, aonde a gente cresce, aonde a gente troca energia, experiências, elas estão ficando desprezadas. Não se tem mais tempo para uma conversa, para um acolhimento, para um sorriso, para um gesto de acolhimento. E nós que nos dizemos cristãos, e principalmente espíritas cristãos, que falamos em caridade diariamente, quase sempre, quando precisam de nós, a gente cai como qualquer pessoa. A gente não tem tempo, ou se a gente se dispõe a ouvir, a gente está pensando naquilo que tem que fazer e não dá atenção suficiente. Isso não é caridade. Caridade, ela só é um sentimento puro quando eu tenho o meu coração limpo, desinteressado, pronto para receber, pronto para doar. É ininterrupto. Quando eu recebo, tenho que doar. Quando eu estou recebendo. É uma via de mão dupla. Prestemos atenção nas nossas atitudes, porque ser espírita é dificílimo. Ser cristão também. Espírita cristão mais ainda. Hoje, a gente não fala espírita, é espiritualista. Quando é espiritualista, todas as filosofias espiritualistas estão reunidas. Nós que seguimos os postulados de Kardec, dizemos espíritas cristãos, né? Então a nossa responsabilidade é muito grande, porque muito nos foi dado. Nós temos uma vasta literatura para poder aprender, para poder saber o que aconteceu, como viemos nessa história, temos o auxílio dos espíritos do plano maior, e ainda temos muita dificuldade, lemos, entendemos, mas esquecemos e não praticamos. Então continuamos simples e ignorantes. A gente tem que superar essas nossas mazelas, essa nossa comodidade, essa nossa pouca vontade de nos transformar moralmente. Porque se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para domar e corrigir as suas más tendências. Está aqui no Evangelho. E o que nós fazemos? A gente é muito egoísta. A gente olha o outro e vai ajudar, mas pensa, não, eu estou ajudando, quando ele está muito bem intencionado, pensa, eu vou ajudar porque um dia eu posso precisar dele. A gente tem que aprender a fazer pelo outro, a se doar, sem esperar nada de volta. Essa é a caridade. Esse é o coração puro. É isso que nós temos dificuldade, porque o egoísmo ainda é muito arraigado dentro do nosso espírito. Nós precisamos acabar com isso. Já é tempo. Jesus já passou pela terra para nos ensinar há 2014 anos. A gente sabe, a gente lê, a gente ouve, a gente presencia. Enquanto o mundo revoluciona com tanta guerra, com tanta dor, com tanta catástrofe, quem de nós, ao nos deitarmos à noite, lembramos de fazer uma prece por todo esse sofrimento da humanidade? Quem de nós lembramos que a gente precisa rezar e pedir a Deus por aqueles nossos irmãos que promovem a guerra? Eles estão angariando para si provas dificílimas que vão
ter várias encarnações de muita renúncia para poder apagar essa chaga, curar essa chaga. É nossa responsabilidade rezarmos pelo outro, pedirmos pelo outro. Mas se nós temos um coração ainda conspurcado por maldade, por egoísmo, por vaidade, por prepotência, como é que Deus vai nos ouvir? Ah, mas tem o livre-arbítrio, se estão fazendo, tem o livre-arbítrio para fazer. Claro que tem, mas isso não diminui o nosso dever moral, a nossa caridade cristã de orarmos pela paz mundial, para que Deus tenha piedade da humanidade, que ela sofra menos, que Deus tenha piedade e faça com que ela acorde para os deveres para os quais ela foi criada. É nossa responsabilidade, não nos eximamos disso. E muito mais nossa que temos esse conhecimento. Vai nos ser cobrado sim. E não estou falando isso aqui ameaçando de forma ameaçadora de maneira nenhuma, porque eu estou me incluindo. Estou tentando apenas fazer com que reflitamos sobre as nossas responsabilidades morais, sobre a necessidade de sabermos que temos deveres morais não conosco apenas, nem com o nosso círculo mais próximo, com a nossa família, mas com toda a humanidade, porque cada um de nós a representa. Deus plantou em cada espírito uma fagulha divina que nos aproxima dele. E o que nos aproxima mais de Deus? A prece verdadeira, pura, um coração limpo, sabendo que sem ele nós não somos nada. Isso é um exercício de humildade. A prece bem direcionada a Deus, de coração limpo, ela é um exercício de caridade, de humildade. É um dever que nós não podemos deixar de cumprir. Orar, rezar, é dever. Agora, para pedir, nós temos que ter bônus, nós temos que ter procedimentos, nós temos que ter angariar qualidades para que possamos ser ouvidos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, até isso Ele nos perdoa, quando nós não temos essa bagagem, e nos ouve e nos atende. A prece é o veículo principal de ligação com o Criador. E ele fala, que o Lázaro fala aqui, uma coisa que a gente se esquece muito: a igualdade diante da dor é uma sublime previdência e também providência, viu? É previdência e providência. O providência é por minha conta. De Deus, que quer que seus filhos, instruídos pelas experiências comuns, não cometam o mal argumentando com a ignorância de seus efeitos. Olha a seriedade. Nós temos conhecimento, por que não os aplicamos? O que nos impede de aplicar o que a gente já sabe? Então fica aí para nós todos refletirmos sobre os nossos deveres morais, materiais, pessoais, familiares, profissionais, né? Muito em moda hoje a ética utilitarista nas profissões, principalmente na saúde, né? Toma lá da cá, não interessa o que eu vou fazer, o que eu consiga, o fim é o que interessa. Isso não é uma ética, isso é uma antiética. Isso é negar o dever e a obrigação moral que, enquanto ser humano, eu tenho para com o outro e para com todos. Pensando assim, quero deixar aqui externado que nós precisamos refletir sobre a nossa condição, vermos, pensarmos, interiorizarmos nosso exame de consciência para ver a quantas estamos em relação a tudo que já sabemos, que aprendemos e que ainda não praticamos. Um exame de consciência, uma reflexão pura e simples, no íntimo da sua solidão na hora de adormecer. Vamos perguntar a nós mesmos:
como o homem de bem faz. O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu fiz para melhorar o sofrimento do meu próximo? Quantas oportunidades de agir no bem eu deixei de realizar hoje? Depois desse exame de consciência, que inclui o dever moral, vamos pedir a Deus para nos tornar sempre fortes e nos capacitar, nos acordar para as verdadeiras responsabilidades que nós temos perante a nossa vida e a vida da humanidade e do planeta. Que Jesus nos abençoe.